Prezados irmãos e irmãs, estamos mais uma vez aqui com vocês para, nesta conversa, colocar, explicitar e aprofundar o projeto Igreja de Belém Missão e também o nosso projeto de um novo plano de pastoral a partir da realização da nossa Assembleia Arquidiocesana, realizada no final do ano passado. Como estamos próximos do envio dos missionários para a realização da ação missionária do Belém Missão, então eu vou continuar aqui esta reflexão sobre o nosso projeto, lembrando que aqui nós já apresentamos de onde se originou esse projeto, que nos inspirou a realizar o projeto, os fundamentos da missão, tanto do ponto de vista bíblico como do ponto de vista teológico, eclesiológico, e ao mesmo tempo colocamos aqui um pouco da organização deste projeto, o espaço que nós estamos dando, em vista de fazer com que esta missão ela tenha os seus frutos a partir da presença do Espírito, que é o grande protagonista da missão. Nós somos instrumentos dessa ação de Deus, assim como um dia os profetas, os patriarcas, o próprio Cristo como grande missionário do Pai, os apóstolos depois, enfim, a igreja até hoje teve os seus intermediários, aqueles que mediaram a ação salvífica na história do mundo. Hoje nós somos chamados para isso, como os apóstolos, pescadores de homens, como aqueles que também semearam a palavra no meio do mundo para, ao mesmo tempo, serem os bons pastores do povo que acolhe a ovelha perdida, que vai ao encontro dela. Aliás, essa inspiração, inclusive, que estará nos nossos cartazes do Belém Missão, essa arte que está sendo feita para divulgar, propagar essa grande mensagem do Belém Missão, em vista, como todos nós sabemos, de formar pequenas comunidades nas diversas realidades ou situações de nossa cidade, enfim, de toda a realidade da nossa metrópole de Belém. Hoje eu gostaria de falar de uma outra coisa que é própria e inerente a este projeto, são os objetivos. Não há missão sem objetivos. A grandeza de uma missão depende dos objetivos que abraça e assume. Então, quais os objetivos do projeto Igreja de Belém Missão? Então, eu coloco aqui um aspecto, evidentemente, que fundamenta esses objetivos, lembrando que eles não nascem da noite para o dia, ou uma inspiração, uma iluminação qualquer. Na verdade, os nossos objetivos, eles têm como referências básicas os documentos da Igreja, a própria Sagrada Escritura, a missão trinitária, o documento de Aparecida, os documentos da CNBB, as últimas diretrizes, sobretudo. Então devemos levar em conta tudo isso, além, evidentemente, do contexto histórico em que nós estamos vivendo. Todos nós sabemos que na nossa época, que chamamos uma época de transformação, falamos até em mudança de época, de fato a experiência missionária, a ação missionária, ela deve levar em conta toda essa realidade. Não estamos vivendo mais outros tempos do passado, às vezes lamentamos com saudade a realidade do passado que não volta, às vezes queremos voltar ao passado e fazendo experiências que não levam absolutamente a nada. Nós devemos olhar o contexto de hoje, apresentar à igreja, apresentar aos homens e mulheres de hoje a mensagem de Deus que vem através da igreja. Então, queremos levar em conta tudo isso, a realidade de Belém como uma sociedade complexa, desafiadora. Queremos levar em conta as pessoas que nós encontramos no nosso caminho, que são bem diferentes do ponto de vista até cultural, social, do ponto de vista econômico, diferente de outras épocas, de outros momentos, a realidade urbana que nos desafia, depois vamos falar um pouquinho disso também. Enfim, a própria realidade da igreja hoje, que também se transforma, que também tem as suas expressões de mudança. Então vamos aqui apresentar estes objetivos para que todos tomem consciência dessas que serão as nossas metas, para alcançar, digamos assim. São os nossos desejos, anelos do mais profundo da alma e, evidentemente, da nossa igreja também. Então, o objetivo geral do projeto Igreja de Belém Missão é este aqui: impulsionar a animação missionária como Igreja de Belém, alimentada pela Palavra de Deus, para viver em comunhão a serviço da vida plena para todos. Portanto, uma igreja
podemos dizer assim, missionária, servidora da vida. No primeiro momento, evidentemente que o projeto tem um processo que vai aos poucos se adequando à própria necessidade das pessoas, de depois ter os sacramentos, a catequese, mas aqui, em primeiro lugar, é o anúncio, né? Então, é a pregação, é o testemunho que é dado pelos missionários. Por isso, o projeto se intenciona exatamente em impulsionar a animação missionária alimentada pela palavra de Deus para viver em comunidade a serviço da vida plena para todos. Essa compreensão de uma igreja que está a serviço da vida. Os objetivos específicos são 5 objetivos. O primeiro é capacitar missionários para o anúncio querigmático e a formação de pequenas comunidades eclesiais nas diversas áreas da nossa arquidiocese, das nossas paróquias. Então, essa capacitação dos missionários, de uma certa forma, nessa primeira fase já foi alcançado. Os retiros, fizemos 3 grandes retiros arquidiocesanos, pequenos retiros paroquiais, fizemos também os encontros de formação, foram 3 encontros, grandes encontros de formação. Então, capacitação. Nós precisamos de pessoas preparadas para, digamos assim, este embate, né, da ação missionária, enfrentamento dos desafios, as situações que vão se apresentar aos missionários na medida em que a missão se aprofunda, né? Então, aqui aparece esse dado da capacitação e, mais uma vez eu repito, o anúncio querigmático visa a formação de pequenas comunidades. Não podemos abrir mão disso. Eu sei, né, que nós temos já grandes estruturas, né, da nossa arquidiocese, como a estrutura paroquial. Aqui, acolá, algumas paróquias têm as comunidades, que já têm suas capelas, que têm sua estrutura visível constituída. Nós queremos ir um pouco mais profundo, diria, né? Um pouco mais além. E vamos formar pequenas comunidades, não longe, evidentemente, de toda essa estruturação, mas comunidades de rua, pequenas comunidades de relacionamento, pessoas que se encontrem para conversar, para rezar, para ler a Bíblia. Enfim, criar de fato laços que às vezes a realidade urbana destruiu, que não consolida mais. Então nós precisamos reatar as relações entre as pessoas, entre vizinhos, entre pessoas que vivem no mesmo prédio, num condomínio, por exemplo. E assim, nesse sentido, voltar a viver de uma forma alegre, de uma forma esperançosa, a fé que nós temos. O segundo objetivo é incentivar o espírito missionário nos movimentos, em novas comunidades, para o anúncio querigmático e a formação de comunidade de vivência cristã, nos segmentos e situações sociais de sua abrangência. Aqui a gente lembra que uma das primeiras coisas que nós falamos aqui é exatamente essa preocupação de fazer com que todas as forças vivas de nossa arquidiocese se tornem missionárias, tenham como algo que impulsiona a sua missão, não só aquilo que a gente já faz costumeiramente, todos os dias, todos os anos, mas agora olhar um pouco mais além, né, dessa fronteira que às vezes a gente criou dentro do trabalho que nós fazemos já costumeiramente, para a realidade de irmãos e irmãs que estão fora dessa convivência. O terceiro objetivo é promover encontros, realizar celebrações periódicas com todos os grupos e movimentos envolvidos na ação missionária para fortalecer o espírito de fraternidade e comunhão. O quarto objetivo, alimentar o itinerário de fé dos missionários através de encontros, retiros e celebrações que os levem a assumir a mística própria da missão. E o quinto objetivo é aproveitar momentos fortes da vida da igreja para a evangelização e participação das pessoas que foram tocadas pela ação missionária, transformando esses momentos em verdadeiro anúncio querigmático. Portanto, nesses objetivos nós vemos aqui o andamento, o encaminhamento, né, de toda a ação que nós já estamos fazendo. Evidentemente que esses objetivos surgiram e nos inspiraram desde o começo, essa ação, e agora, evidentemente, temos ainda alguns desses objetivos a alcançar. E, nesse sentido, foi feita também a oração, que nós já rezamos aqui em outro momento, vamos rezar também no encerramento deste nosso encontro de hoje,
para que todos nós nos inteiremos daquilo que é o arcabouço desse projeto, aquilo que é a espinha dorsal desse projeto, e para depois podermos assim acompanhar e incentivar, motivar e, sobretudo, participar. Gostaria sempre de lembrar algo que é próprio desse projeto, que a ação missionária ela se dará no tempo que for necessário para a realização deste encontro com as pessoas, deste estar perto das nossas famílias, para ir ao encontro dos afastados, dos distantes. E, ao mesmo tempo, fazer com que desse encontro, dessa realização, apareçam aqui as comunidades. Nós não abrimos mão disso. Então, só a partir desse momento em que se forma uma comunidade, portanto, não é uma semana, não é talvez um mês, mas quem sabe muito mais tempo, é que nós iremos, então, como missionários, ir para lugares mais distantes, para outras realidades que precise ali da presença da igreja, que precise ali do cristão, do católico, ao lado dos nossos irmãos e irmãs. Por isso, esses objetivos, mais uma vez eu repito, têm a sua importância. Os missionários preparados já sabem, né, muito bem disso, e nós queremos assim fazer com que, na medida, né, que nós vamos aprofundando esse projeto, esses objetivos vão sendo pouco a pouco alcançados, com a ajuda, com a participação, com a oração de todos vocês. Quando nós lançarmos ou enviarmos os cristãos missionários de Belém em missão, naquele dia 3 de fevereiro deste ano, às 9 horas da manhã, na Catedral Metropolitana, sob a presidência de Dom Alberto, toda a igreja de Belém estará fazendo, eu diria, um grande retiro de oração naquele domingo, naquela semana, para que nós possamos, assim, com essa ajuda do Espírito, fortalecer ainda mais esta missão. Sem essa ajuda, nós não seremos nada, não seremos meros instrumentos de ir e vir para lá e para cá, sem nenhum sentido. Vamos fazer uma pausa no nosso programa, voltaremos a seguir. Voltamos com o nosso programa, falando sobre a Igreja de Belém em Missão. Gostaria agora de colocar um pouquinho dessas preocupações que nós temos como Igreja de Belém, diante da realidade da cidade, do mundo urbano, que nós colocamos ou compreendemos como grandes desafios, né, de uma cidade como Belém. A gente sabe que a situação do mundo contemporâneo, com, né, suas constantes e variadas ameaças, todos os conflitos que nós enfrentamos hoje em dia, ameaçam a vida, né, das pessoas. E às vezes a consequência, né, de tudo isso é o desregramento, né, das coisas que normalmente levam à morte, não só das pessoas, dos seres humanos, mas também da própria natureza, da terra, a insegurança que nós vivemos, a corrupção, né, que é às vezes o pão nosso de cada dia, a falta de valores, né, que às vezes não são levados em conta. Enfim, são situações que revelam a ausência absoluta de Deus na maioria dos lares e na própria realidade urbana, no tecido urbano. Então, aí nós percebemos a necessidade do Evangelho. Mais e mais a necessidade de colocar a palavra de Deus no coração das pessoas. É imperativa a necessidade de insistir que o homem e a mulher contemporâneos voltem seus olhos para o Cristo vivo. Eu lembro aqui que numa das nossas formações nós apresentamos, e esse será objeto evidentemente de um livrinho também que vai acompanhar os missionários, apresentamos isso. Nós precisamos falar de Cristo, não de outra coisa. As outras coisas virão como consequência disso, né? A nossa religiosidade, as espiritualidades que alimentamos e temos, precisamos focar, para usar um termo de hoje, toda a pregação nossa em torno da pessoa de Jesus vivo, ressuscitado. Assim como foi para os discípulos no começo da igreja, a pregação de Paulo, por exemplo, extraordinária, dos santos padres nos seus escritos, enfim, dos bispos na sua pregação, nós precisamos, poderíamos dizer assim, voltar novamente a falar de Jesus, mais do que qualquer outra coisa. E evidentemente para isso, o projeto Belém Missão já preparou os missionários para falar de Jesus Cristo, da sua missão, para propor a conversão,
para que os nossos católicos vivam com convicção dentro de uma realidade tão desafiadora, tão complexa, tão fragmentária e, às vezes, infelizmente, tão destruidora da vida. Então, por isso, gostaria aqui de colocar rapidamente algumas características, né, desse mundo urbano, das grandes cidades, para que nós possamos, assim, trabalhar como missionários esses desafios, para podermos realizar uma verdadeira evangelização dentro da nossa cidade. Todos nós sabemos que a cidade, o mundo urbano, é uma realidade dinâmica, que se transforma rapidamente. Por isso é importante estar atento às mudanças, verificar as situações de fato, ter um olhar analítico sobre essas mudanças, por que ocorrem, quais as grandes consequências dessas mudanças para a vivência religiosa das pessoas que estão em torno do nosso trabalho pastoral. Em segundo lugar, a cidade tem e apresenta isso como uma constante, uma população flutuante, que mora às vezes, né, nos municípios circunvizinhos, ou pessoas que vêm aqui à capital para comprar, para consultar médico, enfim, e volta para o seu lugar de origem. E a gente sabe que no caso de Belém, o surto econômico da Amazônia, nestes últimos anos, tem provocado um intenso e desordenado êxodo para a metrópole, gerando desmantelamento e ordenamento urbano. E a gente vê isso, né? Se fala muito disso hoje, essa questão do lixo, o próprio trânsito caótico, são consequências dessas mudanças que ocorrem de um modo muito rápido e às vezes as políticas públicas não conseguem resolver esses problemas. Uma outra situação são os espaços bem definidos, como área de trabalho, residências, áreas de lazer, de serviço, que obrigam o deslocamento constante das pessoas. E, ao mesmo tempo, observamos que há uma verdadeira segregação entre as classes sociais. Então, falamos de um crescimento econômico, mas constatamos que há também um crescente empobrecimento de nosso povo. Há bolsões, né, de realidade de primeiro mundo, poderemos dizer aqui em nossa cidade, se percebe-se, né, andando aí pelas ruas, mas também há outros tantos bolsões de pessoas que estão abandonadas, né, como destaca o documento de Aparecida, no número 62, falando da nova pobreza e falando dos descartáveis. São situações, portanto, que evidentemente nos preocupam. Notamos também a insuficiência ou a ineficiência dos serviços públicos, como a segurança pública e outros, fazendo surgir, às vezes, até um poder paralelo, né, com suas expressões mais terríveis e dramáticas em nossa cidade, como a violência que está aí todo dia sendo noticiada em nossos jornais. Toda realidade social também se torna fragmentada. O indivíduo assume um comportamento fragmentado. As pessoas procuram uma síntese buscando a sua identidade através da cultura de origem ou da adesão, né, de grupos religiosos, religiões novas, seitas, ou então pessoas que se agrupam, às vezes em torno da música, em torno de coisas que às vezes relegam a vida a um segundo plano, enfim. Hoje se fala de da liquidez, né, das coisas que nós tínhamos como algo assim já profundamente estabelecido. Se fala até de sociedades líquidas, amores líquidos. Então, de fato, há aqui esse desmantelamento, né, da própria realidade humana acaba levando as pessoas a desafogar em cultos espiritualistas, e, enfim, outras buscas que não levam absolutamente a nada. Há também, notamos, uma diminuição do controle social tradicional, levando às vezes a uma falsa autonomia, né? O conceito de liberdade, a gente sabe, é profundamente questionado hoje. Então as pessoas procuram, né, novas formas de vida, às vezes sem nenhum controle ou debaixo de outros controles, que às vezes não levam a criar uma identidade de grupo, de sociedade, de família, né? Então essa situação evidentemente atinge as religiões, sobretudo as religiões tradicionais, porque
são elas que aos poucos mais vão perdendo, mais perdem todo esse descontrole, né, esse desmantelamento daquilo que antes era uma questão até de segurança para as próprias pessoas. As atividades intensas das pessoas durante a semana fazem com que o fim de semana, por exemplo, seja ocasião de fugir, né, da cidade para buscar isolamento, descanso e, às vezes, um lazer, né, desbragado, sem sentido, que faz a pessoa perder o sentido de um dia de descanso verdadeiro ou do sentido cristão do dia do Senhor, que é o domingo. Então, o próprio católico, às vezes, ele vai, né, e sai, procura outros caminhos de viver, né, a sua vida, viver o seu descanso e o seu lazer. Também nós notamos a presença de uma religiosidade profundamente subjetiva, que busca respostas imediatas às angústias e necessidades do ser humano que vive na cidade. Este tipo de religiosidade tem sido motivo de exploração, né, como a gente sabe, aí do surgimento de diversas expressões religiosas, grupos religiosos que prometem satisfazer o vazio existencial, a perda de sentido na vida das pessoas. Isso é também, diríamos, hoje uma grande preocupação, porque faz com que muita gente saia, né, das suas expressões religiosas mais tradicionais e busque ali, às vezes, o sentido da vida nessas propostas religiosas que, mais uma vez, infelizmente, não vão muito longe. Embora isso, cremos que há nas cidades, nas grandes cidades, uma busca de experiência religiosa autêntica. Mesmo assim, essa busca é voltada principalmente para a experiência pessoal, pouco valoriza a religião institucionalizada, tradicional, e, às vezes, infelizmente, dá pouco valor também ao sentido comunitário. Eu diria que isso atinge profundamente a igreja, porque nossa igreja, pelo próprio nome, é eclesia, é assembleia, é comunhão, comunidade, e às vezes as pessoas, por causa, digamos assim, dessa mudança epocal, acabam verdadeiramente se satisfazendo individualmente com Deus ou com as expressões religiosas e esquece que tem um irmão ao seu lado. Infelizmente, a maioria desses grupos religiosos que surgem hoje, e às vezes até dentro da Igreja Católica, oferece a felicidade, digamos, de uma vivência de fé, assim, desta forma, isolada, solitária, e a perda, portanto, evidentemente, da dimensão comunitária e que o nosso projeto missionário vai recuperar. As grandes cidades refletem hoje situações humanas que estão acima do alcance das comunidades tradicionais, como acabei de falar, portanto, de nossas paróquias. Essas situações são, sobretudo, daquelas pessoas que, às vezes, estão sem casa, de meninos e meninas de rua, dos mendigos e drogados, da mulher marginalizada e outras situações dolorosas que revelam a realidade de uma subcidadania, do subcidadão. Como nós vamos trabalhar isso? Precisamos olhar com carinho essas situações. E, nesse sentido, nossas paróquias têm que não só olhar, né, digamos assim, a realidade do seu espaço geográfico, limítrofe, da sua fronteira, mas verdadeiramente contemplar essas situações, as mais diversas possíveis e que às vezes estão longe dos nossos olhos. Encontramos também na nossa cidade as grandes massas desprovidas de tudo, afastadas da igreja, feridas na sua cidadania. Eu lembro que no lançamento daquele projeto da água lá nas ilhas, quando Dorani ainda era o arcebispo, na Ilha Nova, foi o lançamento desse projeto, uma moradora dizia: estamos abandonados, mesmo morando tão próximo da capital, ou melhor, fazendo parte dela. A grande parte insular de Belém tem cerca de 30 ilhas e aqui perto, né, debaixo dos nossos olhos, estão por aí quase totalmente abandonados. Portanto, as grandes cidades hoje desafiam as igrejas, sobretudo a Igreja Católica, e todas as formas de evangelização. Evangelizar hoje significa, portanto, penetrar esses espaços de poder da cidade, como dizia um teólogo, penetrar os nervos da cidade. Atingir os nervos da cidade significa saber trabalhar com todos os meios, entrar na dinâmica da cidade, penetrar nos centros de poder, dialogar com o mundo da intelectualidade, da cultura e, sobretudo,
a igreja ser presença viva, pública, onde há grande fluxo de pessoas e redes de comunicação humana. Nós queremos encerrar o nosso programa hoje com a oração para o projeto Igreja de Belém Missão. Ó Deus, nosso Pai, que enviastes para a vida do mundo o vosso Filho Jesus Cristo, palavra divina, e nos chamais a acolhê-lo na fé, concedei-nos a graça de sermos discípulos missionários, anunciadores da verdade do Evangelho. Na fidelidade a Jesus Cristo, nosso Senhor, obedientes à vossa vontade, empenhemo-nos no serviço de vosso reino. O vosso Espírito Santo ilumine e fortaleça a nossa missão, para que a comunhão, dom da vida divina, cresça cada vez mais em nossa Igreja de Belém e sejamos testemunhas do vosso amor. Ó Mãe e Virgem Maria, intercedei por nós para vivermos a missão com alegria e perseverança. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.